risco sempre existe, que é do inquilino não pagar, e se o inquilino não pagar, aí a engrenagem travou. E então aí a gestão vai ter que buscar alternativas de como que vai fazer para seguir com o fluxo. Mas tudo acontecendo normalmente, já está tudo muito certinho, muito endereçado. Então, casar contrato de longo prazo, a dívida tendo o mesmo prazo e tendo o mesmo indexador. Maravilha, essa seria a alavancagem menos arriscada. E a outra, que é mais arriscada, é a que eu estou chamando de alavancagem especulativa. Qual que é a alavancagem especulativa? É aquela cujo a natureza do contrato e a natureza da dívida não é igual. Então, às vezes, a dívida tem um prazo maior do que o contrato, a dívida tem um indexador diferente do contrato, ou a dívida tem como lastro um contrato que não é atípico e que ele pode ser, então, facilmente rompido pela outra parte, lá pelo inquilino. Essa dívida traz mais risco do que a outra. No caso aqui, que eu entendi do RECT, o lastro não é nem um contrato em locação, é uma compra parcelada. Então, aí, veja como né, posso afirmar aqui que é uma dívida mais especulativa. Não é esse exemplo que eu dei, comprei um imóvel, sei quanto eu faturo, sei quanto é a dívida, ainda sobra alguma coisa, o que é chamado de carrego positivo. Essa, que eu estou falando que não é especulativa, ela, inclusive, é muito diferente da alavancagem de uma empresa, por exemplo, de uma companhia. Por quê? A empresa ela tem um projeto que ela acredita que vai dar X% ao ano. E aí ela resolve pegar dinheiro emprestado para financiar todo ou parte deste projeto. Mas o quanto o projeto tem a dar de receita é uma estimativa. Não está ainda certo contratado, é uma estimativa. Então, o que pode acontecer é que as receitas sejam ainda menores do que o custo da dívida e tornando a alavancagem ruim. Quando eu tenho um imóvel com um contrato de locação atípico, eu não tenho um projeto, eu tenho um negócio firmado. Eu tenho um faturamento, no meu exemplo, de 8% ao ano, corrigido pelo IPCA uma vez por ano. Então, não tem especulação nessa história. Se eu tenho uma dívida que custa IPCA mais 7, ela vai se pagar automaticamente, tá certo? Agora não. Se eu estou comprando um imóvel que não tem inquilinos, tem uma renda mínima garantida e está vago, por exemplo, o caso do XPPR, eu estou especulando, essa dívida elas parece muito mais com a de uma empresa. Eu estou acreditando que este imóvel vai ser alugado numa determinada velocidade e por um determinado preço. Então, é uma estimativa do resultado do meu investimento no imóvel, não um resultado já conhecido e contratado. Então, ela é especulativa. Às vezes, não tem um contrato de locação, ou até tem um contrato de locação, mas o que vai gerar o lastro para que eu possa passar para uma securitizadora? Ao invés de eu pagar o dono do imóvel à vista, eu falo para ele, parcela isso aí em 120 meses. Aí o vendedor fala, não, mas eu quero receber à vista. Fala, fica tranquilo, você vai receber à vista. Só que quem vai te pagar à vista é a securitizadora, porque no momento que você aceitar receber em parcelas, você vai pegar esse contrato que diz que eu tenho obrigação de te pagar e você tem direito de receber, vai pegar esse contrato, vai passar para a securitizadora, que eu já conversei com ela, e aí ela vai pagar à vista, né? vai te pagar de uma vez só. E depois eu fico pagando essas parcelas para a securitizadora. Pelo que eu entendi no caso desse CRI do REC, esse é o lastro, uma obrigação de pagar o imóvel parcelado. Então, a gente precisa cada vez mais observar e aprender sobre a dívida, sobre a alavancagem dos fundos, porque é uma realidade. Essa página eu acho que não vai virar, exceto se o regulador vier e disser que não pode de jeito nenhum, tal, o que eu também não acredito que vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é se adaptar a essa nova realidade do mercado. Fundos alavancam, ok. Vamos observar, e os fatos relevantes são a melhor forma de aprender, vamos observar qual é a dívida mais arriscada, qual que é a menos arriscada, e entender quais informações estão faltando para que qualquer pessoa possa fazer a sua análise, se é momento de entrar, se é melhor esperar mais um pouquinho. E, a meu ver,
Posso estar enganado, mas o que está faltando é um calendário com esse nível de detalhe. Qual o valor do vencimento e quando tem intermediárias, né, de amortização a pagar. Acho que com isso fica claro para todo mundo, fica fácil para todo mundo tomar suas decisões, tá certo? Estou vendo que está tendo bastante comentário, depois a gente... Posso até tentar ver alguma coisa aqui, ó. Está longe. No nome dele já tem uma brincadeira e o comentário também me parece uma brincadeira. A alavancagem é boa enquanto a dívida não vence. É isso aí. E o boleto sempre vence, né? Mas acho que foi uma brincadeira. Jorge Irá está comentando que Helg e Hecht desde o início são de potencial duvidoso, entrou quem quis, consciente dos riscos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui falando de... O Fausto perguntando se a gestora vai diminuir a sua taxa de gestão. Não sei dizer se já o fez ou se vai fazer. Isso, obrigado, SBS. A compromissada reversa. Esse é o nome que eu estava esquecendo de como um fundo de papel alavanca. Compromissada reversa. Obrigado. Isso mesmo. Bruno Fontana também, ó. Compromissadas, o Igor também. Conto do Vigário, sempre presente aqui com as suas cutucadas que nos apimentam. Próximo passo é suspender 100% do dividendo e manter a taxa de gestão. Isso é figura, meu. Pedro está observando que o RECT ainda tem uma RMG para acabar. E do mesmo imóvel, provavelmente. Tiago está perguntando aqui, cotista conflitado porque trabalha numa administradora do fundo imobiliário, pode votar em assembleia? Creio eu que não. Se ele é conflitado, mais do que isso, mas ele é conflitado e a matéria é conflitada, estou pensando aqui, né? Bom, se ele é conflitado, acredito que o voto desse cotista não deveria ser computado. Ele até pode votar, mas não usa para o cômputo do resultado da votação. Né? Bruno está falando para comentar uma AGE do RBED, eu não tinha visto, para aprovar a instituição de uma taxa de sucesso em cada transação imobiliária de 20% sobre o montante do fluxo financeiro que exceder o IPCA acrescido do índice IMAB. Uma taxa de performance, é algo difícil de aprovar, essas majorações ou uma possibilidade do gestor ganhar mais do que ele ganha. É muito difícil isso. E nos fundos mais antigos, muitas vezes as taxas foram colocadas de uma outra realidade ou por uma falta de experiência, taxas que hoje gestores olham e falam, cara, tá barato, eu estou ganhando pouco em relação ao trabalho que o fundo me dá e tudo mais. E aí ele pode ou chamar uma assembleia para falar, quero aumentar a taxa, lógico que você tem que votar a favor ou contra. Nesse caso aqui, o que ele está dizendo? Eu quero uma taxa de sucesso, quero uma taxa de performance. Então, ao invés de eu aumentar aquela taxa que é devida, faça chuva ou faça sol, se o fundo vai bem ou vai mal, então as pessoas estão... Né, eu vi um comentário aqui, será que a gestora do RECT vai abrir mão da sua taxa de gestão? Ela não é obrigada. A taxa de gestão é devida em qualquer situação. O que você está me mostrando aqui é uma proposta que a gestora está fazendo para dizer, eu quero ganhar mais se e quando eu te entregar uma transação de sucesso. Você, gestora do fundo, né, vendia um imóvel em nome do fundo que é seu, com lucro, e esse lucro superou a inflação mais um determinado índice lá, superou a inflação. Então, ela foi boa para o fundo. Eu quero uma taxa desse sucesso. Então, é uma maneira da gestora dizer, eu quero ganhar mais, eu acho que eu mereço ganhar mais, e estou fazendo isso de uma maneira que, ao invés de te pedir para majorar o meu salário mensal devido em qualquer situação,
que você só me remunere mais quando eu também gerar um resultado maior para você. Né? É uma taxa de performance que, ao invés de ser sobre o resultado geral do fundo, é sobre cada operação que o fundo fizer. Lógico, decisão dos cotistas, mas eu não sou contra. Tá? Eu sempre falo, o serviço bom não custa barato. E sendo levado a uma taxa de sucesso, que seria uma taxa de performance, a única coisa que eu gosto de chamar atenção é essa barreira que tem que ser superada para que a taxa de performance seja merecida pelo gestor. Ela está bem equacionada, ela não pode ser muito fácil de atingir, e ela também não pode ser muito, muito difícil de atingir. Por que eu falo isso? Porque se ela for difícil demais, o gestor ele vai querer ganhar, né, se ele tem direito de ganhar, então para isso ele vai ter que ser muito arrojado nas negociações. Então, se existe uma taxa de performance que é muito difícil de bater, se o fundo der um resultado maior do que IPCA mais 10 no ano, eu ganho a taxa de performance. A gente pode olhar e falar, nossa, que maravilha, né? Eu pago de bom grado. Se ele estiver me entregando IPCA mais 10, eu pago de bom grado. Só que o momento seguinte é pensar, mas o que essa gestão vai ter que fazer para conseguir ganhar tudo isso? Vai ter que ser muito arrojada nas operações. E eu, por exemplo, sou um cara de perfil mais moderado. Então, se eu não sou arrojado, quando eu vejo uma taxa de performance muito difícil de ser atingida, eu entendo que aquele fundo não é para o meu perfil, certo? Então, é isso aí que a gente tem que olhar para decidir. Mas, cara, não adianta pensar que as taxas têm que ser cada vez mais baratas, mais baratas, mais baratas. Porque chega uma hora em que simplesmente não compensa, é um negócio para a gestão, esse negócio não compensa, e aí ele vai, no limite, vai acabar renunciando ao fundo, se for uma gestora séria. Do contrário, vai ficar, larga o fundo aí, mas eu não vou contratar gente especializada, não vou aumentar a minha equipe, eu não vou ficar olhando gerando operações demais para o fundo, operações além do arroz com feijão, porque eu não ganho o suficiente para isso. Então, não tenho estímulo, não fico alinhado, não fico motivado a fazer algo além do que o trivial pelo fundo. Né? É isso aí. Né? Tem que valer a pena para os dois lados o negócio. Bom, fiz um intervalinho aqui para a gente pegar alguns comentários, perguntas sobre o caso do Rect. Eu vou continuar. A gente tem outros fatos relevantes e sempre tenho que aprender. Quero lembrar, vou aproveitar o momento aqui para lembrar mais uma vez da renda passiva imobiliária. Isso aí todo mundo já provavelmente sabe. É um curso gratuito, 3 aulas gratuito que a gente está fazendo pelo Clube FI, que evidentemente é como uma amostra grátis, né? É uma amostra grátis, né? Uma forma de você ter noção de quem são os professores, de que forma os temas são abordados e tal, de um curso que virá. E esse curso virá em breve. Então, vou colocar aqui o link para a inscrição da Semana da Renda Passiva Imobiliária. Já foram 2 aulas, as 2 primeiras foram na semana passada e ainda estão disponíveis no meu canal, no canal do Clube FI, no canal do Professor Mira. Por estratégias desse período de lançamento, esses vídeos não vão ficar abertos depois a partir da semana que vem, esses vídeos saem do ar. Então, se você quiser assistir aula 1 e aula 2, ainda estão disponíveis. A aula 3 vai ser domingo, dia 4 de junho, às 8 da noite. E no final da aula 3, a gente vai falar do que está por vir mesmo do curso, que já não é o curso gratuito, o curso que vai ser vendido, qual a extensão, qual que é a abordagem, quais são os temas, né, fundo imobiliário, mas, por exemplo, isso que eu estou falando aqui de alavancagem, é uma aula bem completa que eu vou dar no conteúdo chamado de avançado. O curso que virá é o que chama do zero ao profissional em fundo imobiliário. Então, ele vai do básico ao intermediário e depois ao avançado. No conteúdo avançado, eu vou dar isso que eu estava falando de alavancagem, com mais detalhes, com exemplos visuais, exemplos de casos reais e tal. Isso é um tema avançado do curso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia é que o curso seja para todo mundo. Quem acompanha fatos relevantes aqui geralmente já não está no básico.
tá do intermediário para cima. Então, tem conhecimento para todo mundo. Para quem não sabe nada, nem de finanças, vai acompanhar o curso e vai sair de lá com conhecimento muito acima da maioria das pessoas. Para quem já sabe um tanto de fundo imobiliário, tem um conhecimento adicional, sim. Pode ser que nas primeiras aulas, no conteúdo básico, você fale, isso eu já sei. Já sabe, mas é sempre bom atualizar, porque o mercado muda. É sempre bom, às vezes, ver de uma outra maneira, de uma outra forma de colocar, e depois vai chegar numa hora que você fala, opa, isso aqui eu não sabia. Vai chegar essa hora em algum momento do curso para todo mundo, certo? Então, tá aí primeiro pelas aulas gratuitas do Renda Passiva Imobiliária, coloquei o link para você. Compartilhe também esse link com todo mundo, ajude a gente a divulgar cada vez mais esse trabalho, e a partir da semana que vem começa de fato a venda do curso do Zero ao Profissional em Fundo Imobiliário. Quem já é assinante do Clube FI já consegue comprar o curso em pré-venda e com desconto. Para isso, recebeu um e-mail que tem lá o link para onde clica. E é só até domingo, para essa pré-venda para assinante. A partir de segunda-feira, condições iguais para todo mundo, tá?